Fala, queridos, boa tarde a todos e já agradeço a visita em nosso canal, aqui é Jair Santos. Hoje a reflexão da mensagem é com o nosso amigo Jonathan Soares, preletor. Meu amigo, como vai você? Eu tô bem, graças a Deus. E você, como tá? Tô bem, pela graça de Deus. Só um minutinho. Hoje o abraço vai para André Lemes, pastor André Lemes, que mora no bairro Mauro Marcondes, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Paulo Augusto, que mora no bairro Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. Meu amigo, a parábola do filho pródigo, quando o mais novo saiu de casa, ao retornar, o pai fez uma festa para ele. O mais velho não gostou. Por que ele não gostou dessa situação? Por conta que ele acreditava que seu irmão não merecia, pois o mesmo irmão pediu para o pai toda a sua herança, tudo aquilo que ele gostaria de receber, que ele achava que ele era de direito, e gastou tudo com meretrizes. E logo após o pai o perdoar, o próprio irmão fala: você dá uma festa para ele, você matou o cordeiro por ele, mas ele acabou de gastar toda a herança com meretrizes. Ele não entendia que, assim como o Pai, o nosso Pai, Deus, está disposto a nos perdoar por qualquer motivo, qualquer pecado que nós viemos a cometer. Isso se chama graça de Deus. Legal. Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? Hoje a mensagem vai ser em Romanos 8,18. Legal, pode ficar à vontade. A mensagem em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18, que fala o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É interessante deste texto que Paulo ele vai tratar na sua epístola aos Romanos, com os crentes de Romanos, muitos assuntos essenciais para a vida de um cristão. Ninguém se sabe como a igreja de Romanos foi formada, mas aproximadamente em 30 depois de Cristo, algum irmão judeu ou algum romano que teve contato com Pentecostes acabou fundando essa igreja. E quando Paulo vai escrever essa epístola, que também é considerado como o Evangelho segundo Paulo, ele vai tratar de assuntos importantes para a vida cristã, essenciais para todo cristão. A carta aos Romanos ela é tão importante tanto para os crentes de Romanos, como para nós atual, como foi também para Martinho Lutero, que foi o reformador protestante, que foi lendo Romanos capítulo 1, versículo 16, que ele teve a iluminação por Deus e percebeu que a salvação vinha através da fé em Deus e na sua palavra. Essa epístola é tão importante para nós que Paulo ele vai tratar desses assuntos e ele vai separar até o capítulo 8, do capítulo 1 ao 5, Paulo vai falar a respeito da justificação do cristão através da fé. E do capítulo 5 ao 8, Paulo vai falar a respeito da luta do cristão contra a carne e contra o pecado. E o texto que nós lemos vai nos mostrar como nós termos uma vida excelente em Cristo. Como nós termos uma vida excelente em Cristo. Quando Paulo está falando a respeito da nossa luta contra o pecado e contra a carne, nós temos que entender que o pecado é um mal na vida do cristão que a todo momento ele tem que ser combatido. Pois este mesmo pecado é o que nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59:2 fala que o nosso pecado, a nossa iniquidade, nos separa de nós e o nosso Deus. E por que modo, por onde vem o pecado? Do capítulo 6 ao 7, Paulo fala que o pecado ele é despertado no homem a partir do momento em que o homem tem a consciência daquilo que é certo e que é errado, ou seja, através da lei. Quando uma lei é instituída e o homem quebra este preceito de lei, ele entende através das consequências que aquilo que ele fez é errado. E quando Paulo ele fala a respeito dessa nossa luta contra o pecado, e nós entendemos que o pecado é algo que nos distancia de Deus, a pergunta que fica é: como então ter uma vida excelente em Cristo? Como vencer o pecado? O pecado, ele se dá a partir do momento em que nós somos tentados.
1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10, Pedro vai dizer o seguinte, eu vou estar lendo para os irmãos. Pedro vai ler o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela tem muitas formas. E uma das formas que a graça de Deus se manifesta é no pecado. Pois o pecado ele é gerado através do homem, como disse Tiago no capítulo de número 1, do versículo de número 12 a seguir, quando o homem é tentado. Ou seja, existe então o tentado, que é o homem, existe o tentador, que é o diabo, e existe a tentação que está dentro do ser humano. Jesus, ele vai dizer em Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 19, que todas as maldades, pensamentos maus, blasfêmias, atitudes ruins, ela procede de dentro do coração do homem, ou seja, a tentação, o mal, a inclinação para o mal está dentro do homem. Paulo também fala isso em Romanos, capítulo de número 7, do versículo de número 1 a seguir, que existe uma luta constante do nosso homem interior com o nosso homem exterior. Paulo vai relatar as atitudes do homem exterior como as atitudes do pecado, o homem que milita segundo as suas vontades, suas paixões carnais, mas o homem interior que tem prazer na lei de Deus, prazer na lei do Senhor. O tentado, o homem, o tentador, o diabo e a tentação, aquilo que está dentro do homem, são o que manifesta, são as coisas que se manifestam para que o homem venha pecar. E aí que entra a multiforme graça de Deus, pois existe graça de Deus não apenas quando o homem peca, porque nós estamos acostumados com uma graça que apenas levanta o pecador do pecado. Nós estamos acostumados com aquela graça que apenas salva o pecador, ou aquela graça que apenas pode nos levantar quando nós praticamos alguma coisa errada. Mas não, a graça de Deus existe muitas formas, e eu quero falar sobre 3 graças para livrar o homem do pecado. Primeiro, a graça que livra da tentação. E isso é um ensinamento de Jesus. Jesus, em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9 a seguir, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, que na realidade é a oração do Pão Nosso. E ele vai dizer o seguinte: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Ou seja, existe uma graça de Deus que nos livra de sermos tentados. Existe uma graça de Deus que nos livra de praticarmos, de entrarmos dentro da tentação. E é tão forte isso que o próprio Jesus, ele não apenas falava, mas ele vivia também aquilo que ele ensinava. Em João capítulo de número 6, versículo de número 15 a seguir, do versículo 1 a seguir, mas no 15 dá a conclusão, Jesus multiplica pães e peixes, e a multidão vai tentar pegar Jesus para o tornar rei. Mas o propósito de Jesus na terra não é ser rei, não é reinar, era morrer pelos pecados da humanidade. Como diz em Isaías 53, que ele veio como uma ovelha para o matadouro, para que através do seu sacrifício, nós pudéssemos ser sarados. E o que é que vai acontecer? O povo vai tentar pegar Jesus para o tornar rei. E ali naquele momento, Jesus vai passar por uma tentação, por uma provação. E o porquê? Porque Cristo ele foi tentado tanto na sua deidade, que é a natureza divina, como na sua natureza humana, na sua forma carnal. E na sua deidade, Cristo vai ser tentado como rei. Porque Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que ele tinha a mesma glória de Deus, que ele era Deus, ele era rei sobre todas as coisas. Mas ele aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente até a sua morte e morte de cruz. Ou seja, Cristo vai se antecipar da tentação, ele vai perceber que aquilo vai lhe trazer o mal, e ele vai se antecipar daquilo.
Ou seja, como nós devemos sermos livrados da tentação. Só existe uma maneira, orando a Deus como Cristo ensinou. Pai, me livra da tentação. Porque nós estamos acostumados apenas com uma graça que pode levantar o pecador. Mas não é apenas isso, nós temos que acreditar em uma graça que nos livra de sermos tentados. Pois melhor do que ser levantado na tentação é nós sermos privados de passar por ela. Mas nós sabemos que a vida não é só coisas boas, só sermos livrados. Existem situações em que Deus, que essa seria a segunda graça, irá nos livrar na tentação. Mateus capítulo de número 4, Jesus, ele vai ser batizado por João. E agora diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus vai o conduzir ao deserto, para que no deserto o diabo viesse a lhe tentar. Pois existem tentações que é Deus provando a gente, é Deus permitindo a tentação para nos provar. Pedro, ele fala o seguinte, que a nossa fé, ela é provada como o ouro é provado no fogo. Por quê? Quando o ouro ele está bruto, ele é provado no fogo para quê? Para tirar todas as impurezas. Ou seja, a graça que nos livra na tentação é para nos livrar da impureza. E de que maneira? Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 15. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14, melhor dizendo. Vai começar o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu e pode socorrer os que são tentados. Ou seja, Jesus, como nós dizemos, a graça que livra na tentação, sofreu a tentação pelo diabo. E o que é que Jesus vai fazer? Vai combater a tentação com a palavra de Deus e acreditando que em tudo que ele fosse passar, ele fosse suficiente para entender o que nós passamos e nos pudesse livrar. Aí olha que Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 14, vai dizer: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, Deus é o mais preocupado em estar com você nos momentos em que você for tentado. Deus é o maior preocupado em estar com você nos momentos da sua tentação. Por quê? O único que pode, o único que sabe, o único que tem poder para te ajudar nas tentações, porque além dele poder, ele sabe o que você está passando, porque Cristo sentiu na pele o que você está passando e venceu, como ele vai dizer o seguinte, em João, capítulo de número 16, versículo de número 33, ele vai dizer, eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter várias aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, o único que pode nos ajudar a vencer a tentação é quem já venceu. E é como que eu faço isso para vencer a tentação? É correndo ao trono da graça. E a gente tem uma visão de trono, apenas um trono que julga.
A gente vai encontrar na Bíblia o trono do tribunal de Cristo. Nós vamos encontrar em Apocalipse 20 o trono branco, que diante dele fugiram os céus e a terra e não conseguiram encontrar lugar para se esconder. Mas o trono na Bíblia não é apenas para julgar. Existe um trono que é para lhe ajudar. Existe um trono de graça que é para te socorrer nas horas das suas necessidades, para te livrar dessa tentação. Ou seja, existe a graça que nos livra da tentação, existe a graça que nos livra na tentação, da tentação e na tentação, pois Cristo é o maior preocupado em te ajudar nos seus momentos de tentação. Por quê? O próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que ninguém é tentado por Deus, pelo diabo, que Deus permite, de maneira que ele não vá conseguir suportar, porque Deus entende qual é o seu limite. E quando você achar que você está sem força, o que o escritor aos Hebreus vai dizer? Corre para o trono da graça. O próprio apóstolo Paulo entende tanto de graça que ele vai dizer, olha, um dia, depois de eu ter excelentes revelações, eu fui pregar, e um homem apareceu, me esbofeteou, e não foi só uma vez, não foi só duas, e eu fui orar a Deus, e eu disse, Deus, esse homem todas as vezes aparece no meu caminho, e ele quer me bater, e eu não aguento mais. E Jesus vai olhar para ele e falar assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu sei que tem muitas pessoas que acreditam que a fraqueza de Paulo, o espinho na carne de Paulo, era mulher e essas coisas. Eu não acredito desse jeito, e eu vou deixar novamente. Eu, Jonathan, acredito que... Quem era Paulo? Paulo foi o homem que consentiu na morte de Estevão. Estava lá e assistiu e viu e gostou da morte de Estevão. Atos capítulo de número 9 vai dizer que Paulo, ele queria cartas para matar os cristãos. Ou seja, o que Paulo gostava de fazer? De ir atrás, aprisionar os cristãos, ver o sofrimento. Ou seja, Paulo maltratava as pessoas. Aí o que a graça fez com ele? Fez ele passar pelas mesmas coisas que ele as mesmas coisas que ele fazia. Aí que Jesus vai fazer, Paulo, com a minha graça você consegue suportar todas essas tentações. Com a minha graça eu posso te socorrer em todos esses momentos. Então quando lhe faltar força, a minha graça te ajuda na sua fraqueza. Ou seja, Paulo só entendeu que a graça de Deus podia o livrar na tentação quando ele percebeu que ele tinha um espinho na sua carne. Ou seja, o espinho na carne de Paulo fez ele entender que a graça é o suficiente para o livrar nos momentos de tentação. E tem também a graça que levanta o pecador. Talvez você fale, Jonathan, eu não orei para Deus me livrar da tentação. Não orei para Deus me livrar na tentação. Eu acabei caindo na tentação. Mas fique tranquilo, só não tem esperança para a árvore que morreu. Mas se a árvore foi cortada, Jó vai dizer que ao cheiro das águas ela brotará. E qual é a minha esperança? Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 20. Paulo vai dizer, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, pois a graça de Deus levanta um pecador. João capítulo de número 14, versículo de número 16, Jesus vai dizer o seguinte, eu rogarei ao Pai, para que Ele vos dê outro Consolador, porque eu estou indo. Como ter uma vida excelente em Cristo? Recebendo a graça. De que maneira eu recebo esta graça? Indo ao trono de Deus. Indo ao trono de Deus, eu recebo esta graça. Mas é quem que me ajuda a me manter fiel? O ser humano por si só, irmãos, pode estar cheio de boas intenções. O ser humano por si só, irmão Jair, pode querer vencer sozinho o pecado. Paulo vai dizer, eu tento fazer o bem, mas quando eu vejo o mal, eu já pratiquei. Por quê? Paulo entende que ele é fraco. E ele vai dizer, miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo desta morte? Quem pode me ajudar nisso? Irmãos, isso aqui é muito lindo. Aí no capítulo 8, versículo de número 26, ele vai dizer,
E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Irmãos, a graça de Deus, o Espírito Santo, é quem nos conduz a nós não pecarmos. Todo cristão que é extremamente dependente do Espírito Santo de Deus, que entende que por mais que ele tenha vontade, por mais que ele tenha desejo de vencer as tentações, mas ele precisa da ajuda do Espírito de Deus, pois o homem é dependente de Deus em tudo. Não basta apenas ter vontade, não basta apenas tentar, tem que existir, sim, você ir até o trono e falar: Espírito Santo, eu não consigo sozinho. É aí que está a graça, por quê? Nós não merecemos. Graça é o favor imerecido de Deus para nós. Nós não merecemos. Mas é o que Jesus vai dizer: eu vou rogar ao Pai para que eles deixem outro Consolador. A palavra outro é o sinônimo de igual. O Espírito Santo de Deus, que faz parte da Trindade, os irmãos já sabem bem disso, ele está aqui para nos ajudar nas nossas fraquezas. Não apenas nas fraquezas. Paulo vai dizer: porque nós não sabemos como havemos de pedir como convém. Mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. Porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, quando eu busco por essa graça, que me ajuda a ser livrado da tentação, que me ajuda a ser livrado na tentação, ou que, se eu cair, me levanta da tentação, me levanta da tentação. Qual é a maneira de eu ter uma vida excelente em Cristo? É orando. A única maneira, o escritor aos Hebreus vai dizer: chegamos-nos, pois, com confiança diante do trono da graça, buscando a Deus. Não existe fórmula mágica, não existe jeitinho, não. A única maneira do cristão ter uma vida excelente é chegando ao trono da graça, orando e pedindo a Deus. E aí Paulo vai encerrar o capítulo de número 8 de Romanos dizendo o seguinte: que diremos, pois, estas coisas? Que se Deus é por nós, se o Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas, se o Espírito Santo nos ajuda a orar, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, graça, antes o entregou, graça, como também por ele também não nos dará todas as coisas. Quem vai tentar acusação contra você? Contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem pode nos condenar? Pois Cristo, que morreu e antes ressuscitou dentre os mortos e que está à direita de Deus e também intercede por nós. Não só o Espírito Santo, mas Cristo também intercede por nós. Quem pode nos separar desse amor de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo nos ajudando com a sua graça? Quem pode nos ajudar? Quem pode nos separar desse amor? Nada. Nem a altura, nem a profundidade, nem o certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir pode nos separar do amor de Deus, da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Como ter uma vida excelente, ser mais que vencedor em Cristo? É tendo a ajuda do Espírito Santo para que a graça de Deus, a multiforme graça de Deus se manifeste para me ajudar a ser livrado da tentação, a me livrar na tentação. E se porventura eu vier errar, que essa mesma graça me ajude e me levante na tentação. Glória a Deus. Legal. Mergulhe na palavra de Deus. Só assim achará paz de espírito. Jonathan Soares, preleitor, congrega na AD Belém, Mauro Marcondes, Campinas, São Paulo. Mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Meu amigo, deixa o seu contato pra você pregar nas igrejas, hein? Meu contato é o 19 98901 4227. Legal, sempre bom te ouvir, tá? Quer mandar um abraço pra alguém, agradecer?
Eu quero estar agradecendo a vida do nosso irmão Roberto, que esteve nesse empenho junto comigo. Que Deus em Cristo continue abençoando também a vida do irmão Jair, que nos fez esse convite. Fico muito feliz por estar aqui com os irmãos. E que Deus em Cristo abençoe a todos vocês e que vocês possam receber com confiança, indo ao trono da graça, essa mesma graça que ajuda o homem em meio às tentações. Legal, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso canal. Deus abençoe você e sua família grandemente. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Ed Jackson Conceição, que mora em Barra do Gil, Bahia. Mandar um abraço também para Rodrigo Silva, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Desejar uma boa tarde a todos e até a próxima.